Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que a paz do nosso Deus esteja sobre cada um de nós, sobre o nosso lar. Deus abençoe você aí em sua casa, essa noite, esse dia, na verdade não só início de noite, mas noite chuvosa, dia chuvoso, um friozinho, convidativo a ficar em casa, né? Convidativo a ficar na nossa cama, ou no sofá ali com uma cobertinha em cima, quem sabe um chá, ou um café, ou um chocolate quente. Mas louvado seja Deus que nós temos a oportunidade de estarmos aqui presencialmente, alguns, e também podemos alcançar a sua casa, chegar à sua casa com a palavra de Deus nessa noite. E o meu convite a você é que a minha palavra a você é que nesse momento de culto você de fato se coloque diante de Deus com toda reverência, com todo temor, como se você estivesse aqui na casa do Senhor, nesse templo, nessa casa de oração dedicada ao Senhor. Meu pedido a você também é que se você está em sua casa, você está assistindo, participando deste culto, não apenas assistindo, mas participando deste culto através do seu celular ou televisão, eu peço a você que, se puder, compartilhe o link do nosso culto, do nosso encontro, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Peço que você faça isso para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus, cantar cânticos ao nosso Deus. Vamos, meus irmãos, a vocês que estão em suas casas, vocês que estão aqui, abrir a palavra de Deus lá no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Convido a igreja que façamos a leitura de forma responsiva desse salmo. Salmo de número 100. Leremos de forma responsiva esse salmo. São 5 versículos, eu lerei os versículos ímpares, vocês lerão os versículos pares. Diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Celebrai com júbilo ao Senhor. Eu convido a igreja a que cantemos ao nosso Deus o hino de número 10. Celebremos ao nosso Deus cantando o hino de número 10. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado
Ó Deus, nossa adoração e louvor a Ti, porque reconhecemos que mais este dia de vida é presente a dádiva Tua para nós. E se estamos aqui neste início de noite, é porque o Senhor nos dá um local de adoração, o Senhor nos dá a liberdade de vivermos em uma nação que ainda é livre para adorar, para adorarmos, para celebrarmos o Teu santo nome. Nós damos graças ao Senhor por essa liberdade. Também pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria para usufruí-la, de tal forma que o Teu nome seja sempre exaltado e honrado pelo Teu povo. Nesse momento, Deus, nós damos graças a Ti e honramos o Teu santo nome pela Tua providência sobre as nossas vidas dia após dia. Nós louvamos ao Senhor pelas dádivas que nos concede. O adoramos reconhecendo quem Tu és. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas, cada uma em seu devido lugar, que faz com que tudo funcione perfeitamente segundo os Teus desígnios. E, ó Deus, além disso, a nossa vida é sustentada por Ti. Todo este universo está em Tuas mãos. E a nossa vida, pequenos que somos, diante de toda a Tua criação, ainda assim o Senhor nos coloca, prepara para nós este mundo para que pudéssemos habitar aqui. Isso a Tua palavra mesmo nos demonstra, e nós louvamos ao Senhor por isso. Porque tudo foi criado por Tuas mãos de forma perfeita. E agora, Deus, quando o Teu povo se volta para Ti, é porque estamos rumando, e entendemos que estamos rumando, voltando novamente àquela perfeição do princípio que foi perdida por causa do pecado. Agora, Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita o culto que ora prestamos a Ti, para que possamos ser abençoados por Ti e possamos louvar o Teu nome. Precisamos da orientação do Teu Santo Espírito. E é isso que pedimos nesse momento, que o Senhor nos dirija em cada parte deste culto, em cada momento, em cada canto, em cada um de nós que estamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo de número 123. Salmo de número 123 é um salmo onde encontramos uma série. Esse Salmo 123 faz parte de uma série de salmos que começa no Salmo 120, chamados Salmos de Romagem, e vai até os 131 Salmos de Romagem, que eram cantados pelos que iam até o Salmo 133. Eu falei 131? Não, 134. E o 123 está dentre aqueles em que o salmista olha para Deus e pede auxílio, mas mais que isso, ele entende e reconhece que o seu auxílio vem de Deus. Diz assim o Salmo 123, acompanhe em sua Bíblia. A Ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua volta e do desprezo dos soberbos. Aqui é um contexto, aqui é uma situação pela qual o salmista se coloca diante de Deus, pedindo a Deus que voltasse seus olhos para Ele e dizendo: eu volto meus olhos para Ti. Nesse momento, meus irmãos, nós cantaremos o hino 144, logo após nós nos colocaremos diante de Deus em oração de intercessão. Intercessão para aqueles que estão enfermos, intercessão para aqueles pelos necessitados, intercessão pelas crianças de uma nação onde um pastor hoje pediu oração, nem citou o país, porque há uma perseguição terrível, pelo que eu entendi, nessa nação, e as crianças especialmente estão padecendo. Intercessão para aqueles que sofrem. Então cantaremos o 144, que é um hino em que expressamos a nossa confiança em Deus, que temos segurança no Senhor. Depois nos colocaremos em oração de intercessão. Que segurança tenho em Jesus.
mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, meus irmãos. Vamos baixar nossas frontes e ter esse momento de intercessão, onde colocaremos aqueles que padecem, que sofrem, essa nação que está sendo, onde a igreja está sendo perseguida, dentre tantas, e pedimos a Deus misericórdia, livramento, mas sobretudo firmeza e sustento. Ó Deus, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença e oração. Agora, Pai, para colocar aqueles que sofrem na Tua presença, aqueles que padecem fisicamente devido à perseguição por causa do Teu nome, aqueles que estão sendo atribulados, ó Deus, porque simplesmente confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós não sabemos qual é a nação, ó Deus, qual é o país onde o pastor colocou o seu pedido de oração. Nós não sabemos qual é a localidade, mas sabemos que Tu sabes todas as coisas. E essa nação, esses Teus servos que habitam nessa nação estão em Tuas mãos. Sustente-os, ó Pai. Sustente-os, ó Pai, para que mantenham-se firmes na confissão de fé em Jesus Cristo. Sustente-os, ó Pai, em meio às provas e durezas da perseguição. Guarde as crianças, como o Teu servo mesmo pediu, que orássemos por elas. Nós não sabemos qual é o contexto nem a situação, mas como dissemos, ó Deus, e entendemos, Tu sabes. Nós colocamos esses Teus servos diante de Ti. Também, ó Pai, colocamos aqueles que nesta noite se acham com o coração atribulado devido a esse mal que porventura tem alcançado o seu lar. Pedimos por aqueles que estão, ó Deus, lutando para se verem curados nos hospitais. Colocamos os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que fazem parte da área da saúde na Tua presença, pedindo ao Senhor que esteja lhes dando capacidade e saúde para exercerem bem a vocação, a função que exercem, Deus. Em nome de Jesus, tome-os em Tua presença, bem como aqueles que necessitam dos cuidados deles. Mas não é só esse mal, ó Deus, que tem atormentado e tem trazido tristeza.
Há muitas outras doenças, ó Deus, doenças do físico, doenças da alma, doenças que afetam tanto o físico quanto a mente, que tem afetado milhares de pessoas. E nós, nesse momento, colocamos cada um em Tua presença. O Senhor que conhece os lares de cada um que está participando deste culto, quer aqui, quer em suas casas. Eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja agindo em favor do Teu povo que padece e sofre. Ó Deus, toma-nos em Tua presença e fortalece-nos, ó Deus. Traz a cura sobre aqueles que precisam cura. Traz a paz no coração àqueles que estão intranquilos. Traga, ó Deus, conforto na alma daqueles que porventura estejam com o coração atribulado e em polvorosa. Mas nós descansamos no Senhor. Tal qual o servo olha para a mão do seu Senhor e a serva para a mão da sua senhora, nós olhamos para Ti, porque sabemos que é o Senhor quem pode nos guardar. E nós nos colocamos em Tua presença, colocamos a nossa vida, colocamos nossas famílias, colocamos nossos casamentos, colocamos nossos filhos, colocamos a Tua igreja diante de Ti. Intercedemos também pela nossa cidade aqui em Jacupiranga, como representante de todas as cidades da nossa nação, que o Senhor esteja agindo em nossa nação, que o Teu Santo Espírito esteja realizando a Tua obra em nossas vidas e através de nós, e que esse Teu nome seja honrado e glorificado. É minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, mas nós não apenas temos razões pelas quais orar e interceder. Tenho convicção que todos nós temos razões pelas quais damos graças a Deus. Todos nós temos motivos pelos quais damos graças a Deus. Quando olhamos para nós mesmos, não quando olhamos para os outros, não. Quando olhamos para nós mesmos, nós temos razões pelas quais dizemos: Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida que é sustentada. Muito obrigado pela veste num dia frio, pelo menos aqui em Jacupiranga está frio. Um dia frio desse nós temos a veste sobre o nosso corpo. Ontem eu fui até Eldorado lá e fui de moto ontem até Eldorado para levar a palavra lá. Aí eu coloquei uma blusa, 2 blusas, 3 blusas, 4 blusas. Fiquei gordinha. E tenho. É motivo de dar graça a Deus. Porque ontem estava igual hoje, um friozinho. Mas há tantos que infelizmente não tem. Nós podemos ser elementos ou agentes de Deus para abençoar esses que não têm, inclusive. Então nós temos razões pelas quais dar graça. Hoje já tomamos um café, já nos alimentamos. Graças a Deus por isso. Conhecemos a Jesus Cristo e somos conhecidos por Jesus Cristo. Graças por isso também. Então eu lhe convido a cantarmos o hino 62, em atitude de gratidão. E à medida que cantamos, que você possa refletir a respeito de quantas razões pelas quais você pode dar graça a Deus neste dia. Quando olha para a sua vida, para a sua família. Hino 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece
a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém, meus irmãos. Que a gratidão sempre faça parte da nossa caminhada, sempre faça parte da nossa vida. Esse hino que nós cantamos, ele tem pelo menos 11 razões pelas quais o autor dá graças. Amigos, inimigos, lar, pão, salvação. O 61, que é o anterior que eu tinha anotado no meu outro inário, são pelo menos mais de 20 motivos. Em poucas linhas ele nomeia mais de 20 motivos pelos quais podemos dar graça. Então, que sempre haja gratidão em seu coração, que sempre você possa refletir a respeito de quanto Deus tem te abençoado. Por que eu digo isso? Porque o comum não é sermos gratos. E a prova disso é quando você olha lá aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. Quantos voltaram? 10, né? Não, um não, Paulo, foi 10. Não, 9 viram que estava curado, beleza, acabou o problema, acabou a necessidade, continua a caminhar. Um apenas voltou para dar graças a Deus. Então, seja alguém grato a Deus por tudo que Deus tem feito por você, especialmente pela salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós nas quartas-feiras temos estudado o livro do Apocalipse e eu convido a abrir sua Bíblia lá no Apocalipse. Tenho tentado mostrar aos irmãos, e uma das teses, ou uma dos caminhos que temos seguido aqui, é mostrar aos irmãos que o Apocalipse é um livro que traz segurança, que traz esperança, que traz conforto, que traz paz ao coração. Temos tentado mostrar aqui aos irmãos que o Apocalipse não é um livro para ser temido, pelo contrário, o Apocalipse é um livro que deve trazer esperança ao seu coração, alegria à sua alma, paz à sua mente. Por quê? Porque o Apocalipse mostra que o Cordeiro, Jesus Cristo, é vitorioso. O Apocalipse mostra que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo venceu o pecado, que o inferno, o diabo, Satanás estão vencidos, que nós estamos nesta vida apenas aguardando, vivendo-a para a glória do Senhor e aguardando o dia em que esta realidade se findará para entrarmos na realidade perfeita, que é a Jerusalém celestial, os céus eternos. Então, o Apocalipse lhe traz esperança ao coração daqueles que estavam lá no século I sendo perseguidos, tendo dificuldades por causa da sua fé, porque amavam a Jesus Cristo. E o Apocalipse ele descreve, na visão que seguimos e temos aqui traçado juntamente com os irmãos, o Apocalipse ele descreve a história dos homens desde o momento em que Cristo subiu aos céus. Nós somos, então, aqueles que veem o Apocalipse como da visão amilenista. E o amilenismo, aí eu já tenho explicado várias vezes aos irmãos, não significa, ainda que a palavra "a" signifique uma negação, ou seja, não ao milênio, não é isso que significa. Na verdade, amilenismo aí significa que nós cremos que o milênio está se realizando, ou começou a ser realizado a partir do momento em que Cristo subiu aos céus,
e se findará esse período do milênio, quando Cristo voltar dos céus. É evidente, eu já disse a vocês aqui, que há outras visões, há outros pontos de vistas, mas nós seguimos esse. E nós cremos também que aquilo que é descrito em Apocalipse é aquilo que ocorre na história. Então nós também somos históricos. Aos idealistas, aos preteristas que dizem que aconteceu no passado, aos futuristas que dizem que acontecerá no futuro, nós cremos que as coisas descritas em Apocalipse têm acontecido desde que Cristo subiu aos céus, na sua ascensão, e acontecerão até a sua volta. Então nós cremos que esse texto de Apocalipse fecha com aquilo que é o sermão escatológico, o último sermão de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, ou a partir de Mateus capítulo 24. Então nós cremos, porque vemos as similaridades e vemos que aquilo que Jesus Cristo diz, guerras, rumores de guerras, perseguições, e que vai ser assim, e que vai ser daquele jeito, e que no dia do grande julgamento alguns ouvirão, vinde benditos de meu Pai, outros ouvirão, apartai-vos de mim, não vos conheço. Tudo isso é o que é descrito no livro do Apocalipse. E nós já vimos, a partir do capítulo 1, Jesus Cristo se identificando. E ali logo no capítulo 1 nós vemos Jesus Cristo mostrando a sua identidade. E ali é declarado para quem Jesus Cristo fala. Ele fala a João, mas a mensagem não é para João. A mensagem é para a igreja. E então vemos do capítulo 2 ao capítulo 3 as 7 cartas, as conhecidas 7 cartas do Apocalipse, que na verdade apontam para a totalidade da igreja. 7 tem essa conotação, totalidade, ou absoluta, ou seja, a todas as igrejas é direcionada a palavra de Jesus. E aí então, uma das coisas que destacamos constantemente para ficar gravado em nossa memória, todas as vezes que começamos o estudo, é que Jesus Cristo, às 7 igrejas, meus irmãos, ele diz uma coisa. Primeiro, ele é aquele que está no meio da igreja. Cristo está presente junto à sua igreja. A igreja de Jesus Cristo jamais está desamparada. Essa igreja que agora está sendo perseguida nessa nação asiática, que nós não sabemos qual é, porque o pastor não pode, inclusive, falar o nome de qual é essa nação, porque há missionários lá, inclusive, nós temos a convicção que essa igreja está sendo guardada por Jesus Cristo. Ele diz claramente às 7 igrejas que caminha no meio dela. Mas há uma segunda coisa que eu sempre destaco, é que Jesus Cristo demonstra e declara conhecimento absoluto da sua igreja. A igreja é conhecida de Jesus Cristo. A igreja, ela está completamente desnuda aos olhos de Cristo. Cristo conhece a sua igreja. E é importante percebermos que Cristo conhece aquilo que a igreja faz de bom, os acertos da igreja, Cristo conhece. E Cristo conhece os erros e os equívocos da igreja. Meu irmão, minha irmã, isso aí é coisa que deve trazer ao mesmo tempo alegria e pavor ao nosso coração. Sabe por quê? Porque Cristo está dizendo: eu conheço exatamente vocês como vocês são. E eu já ouvi várias vezes de várias pessoas dizerem, enquanto conversava, que a seguinte expressão: se eu fosse Deus, é evidente que é apenas uma forma de se dizer, se eu fosse Deus eu não me salvaria, porque eu me conheço. Eu sei quanto eu peco, eu sei quão horrível eu sou na minha mente, no meu coração, nas coisas que eu faço. Talvez os meus maiores pecados não sejam externos, visíveis, sejam internos, que ninguém vê. E Cristo conhece exatamente cada um de nós e a sua igreja como nós somos. E ainda assim Ele digna-se a morrer por nós. É algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo que traz alegria ao nosso coração. Cristo morre pela sua igreja, conhecendo a sua igreja exatamente como a sua igreja é. E talvez você olhe para o corpo de Cristo do qual você faz parte e possa se lembrar aí que a igreja da qual você faz parte, na localidade em que você está, da qual você faz parte, da comunidade da qual você faz parte, que faz parte de um corpo muito maior, que não é só na nossa nação brasileira, não é só na nossa cidade, mas é no mundo inteiro, a parte da qual você faz parte. Quantos erros no decorrer da história, quantos equívocos, quantas vezes a igreja se afasta de Deus. Eu, como vocês sabem, eu gosto de história e estudo história. Quantas vezes nós olhamos a igreja se desviando, mas é a essa igreja que acerta, que se equivoca, que peca e dá as costas a Deus, que Jesus Cristo diz: eu os conheço.
E é Ele quem sustenta a sua igreja em sua presença, é Ele quem guarda a sua presença. Então, os olhos de João, primeiro, eu tenho feito essa distinção, primeiro olham para a terra, ele olhou para Jesus nos céus, Jesus declara a sua identidade, e agora seus olhos se voltaram para a terra, as 7 igrejas. Agora no capítulo 4, se você quiser ir acompanhar, o capítulo 4, Jesus Cristo leva os olhos de João novamente para os céus. Agora João vai olhar para o trono, naquilo que eu achei uma expressão maravilhosa. João está agora, nessa visão, na sala de comando do universo, porque ali ele está diante daquele que está assentado no trono, ali ele está diante do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso. Então olhamos essa visão e nos vislumbramos. Aí o que acontece? João continua com os olhos ali nessa visão celestial, e uma coisa que no capítulo 5 é descrito é que ali aparece um livro. E esse livro está selado absolutamente e completamente com 7 selos. E aí nesses 7 selos nós vemos a necessidade de que esse livro seja aberto, que os selos sejam quebrados. E ele olha para a terra, ele olha para a volta e ele começa a chorar desesperadamente, imaginamos, chorar muito é a expressão que aparece aí. Por quê? Porque ninguém é digno de abrir aquele livro. Ninguém é capaz de abrir aquele livro. E aí o que acontece? Ele está ali em desespero, está ali intranquilo, está chorando muito, e aí ele ouve uma voz dizendo assim a ele no capítulo 5: calma, João, alguém é digno. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, versículo 5 do capítulo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aí o coração dele se acalma, porque há um que conseguirá abrir, há um que é digno de abrir. E esse um, meus irmãos, é aquele que toda a igreja canta, que todos os seres angelicais cantam. Esses seres que estão representados aí pelos 4 seres, essa igreja que está representada pelos 24 anciãos, que diz respeito à totalidade da igreja. A totalidade da igreja exalta, adora. Os seres celestiais angelicais adoram. Toda a criação adora o Cordeiro. E aí nós passamos para o capítulo 6, quando então começamos a olhar os selos serem abertos. No primeiro selo, no capítulo 6 aparece a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. E aí então nós vamos percebendo que no primeiro selo, quando aparece o cavaleiro e o seu cavalo branco, que vai para vencer, vencendo com uma espada em suas mãos, nós entendemos, já disse aqui a vocês, que há algumas possibilidades de leitura para qual é a identidade desse cavaleiro, e esse é o único cavaleiro que dá debate a respeito de quem é esse cavalo e quem é esse cavaleiro, mas nós entendemos que seja Jesus que vai avançando, e à medida que Jesus Cristo vai avançando, as forças demoníacas, os seres espirituais malignos, as hordas de Satanás se tumultuam, e então no segundo selo aparece a morte, aparece no terceiro selo a exploração, a fome, no quarto selo há o cavaleiro que aparece com tudo isso junto, com o caos de fato. Morte e Hades, a morte e o inferno seguem, a morte e o Hades, no quarto cavaleiro, um cavaleiro amarelo, e o amarelo aqui, meus irmãos, não é amarelo, não é um amarelo, eu tentei achar uma coisa amarela aqui, não consegui, não é amarelo, é aquela cor pálida, esverdeada de morte. Essa é a palavra, que amarelo não explica direito o que é essa cor, mas é uma pessoa pálida, esverdeada de fato, com fisionomia de morte. Essa é a figura do quarto cavaleiro que sai para trazer o caos completo. No quinto selo, nós vemos aqueles que morreram por causa do segundo, terceiro e quarto selo. Nós entendemos, a palavra diz que o quinto selo mostra o clamor dos mártires, aqueles que morreram por causa da fé, aqueles que padeceram por causa de Cristo. Eles clamam: até quando, Deus?
Então, no quinto selo, nós vemos o efeito daquilo que o segundo, o terceiro e o quarto selo fizeram. Perseguição religiosa, morte, exploração. E agora os mártires, aqueles que morreram por causa de Cristo, estão ali clamando. O sexto selo mostra que Deus ouve o clamor do seu povo. O sexto selo mostra o efeito da perseguição agora nos que perseguiram, nos ímpios. Meus irmãos, é uma coisa importante que precisamos ter em mente. O pecado não passa impune aos olhos do nosso Deus. O nosso Deus não faz vistas grossas ao pecado. O ímpio uma hora será cobrado. Aqueles que perseguem o povo de Deus, aqueles que são maus e maldosos e malvados, um dia prestarão contas a Deus. Aqueles que vivem dando as costas a Deus, negando a Deus, agindo segundo seus próprios pensamentos, agindo segundo sua própria vontade, realizando suas maldades, um dia prestarão contas a Deus. E no sexto selo, então, é descrito o dia da ira do Cordeiro. E o dia da ira do Cordeiro é interessante porque quando nós vemos Jesus Cristo sendo demonstrado como aquele que é digno de abrir o selo, ele é descrito como o leão da tribo de Judá. Mas agora o dia da ira não vem vinculado ao leão, vem vinculado ao cordeiro, aquele que foi morto. E aí então o dia da ira do Senhor, daquele que está sentado no trono, e o dia da ira do cordeiro, perceba, o dia da ira deles é um dia terrível, dia onde Deus tomará contas de todos quanto viveram sem crer e confiar e ter fé em Jesus Cristo. É por isso que eu quero dizer a você nessa noite, e aqui está, e você que está em sua casa, é necessário que você tenha Jesus Cristo em sua vida. É necessário que você entenda quem é Jesus Cristo. É necessário que você busque conhecer Jesus Cristo através da palavra de Deus. Jesus Cristo é essencial, é tudo o que precisamos em nossa vida. O sexto selo, meus irmãos, nos mostra que os homens que viveram distantes do Senhor, os homens que deram as costas a Deus, que viveram em pecado dissolutamente, nós vemos isso ocorrer. Isso aqui é uma descrição que ele faz, que ocorre desde o princípio. Os homens dão as costas a Deus, os homens não querem a Deus. Mas Deus chama o seu povo, Deus vai fortalecendo o seu povo. E aqui então vemos que os homens, quando chega o dia da grande ira, o grande dia da ira do Senhor, eles tentam se esconder em abismos, em penhascos, clamam, as montanhas caiam sobre nós para que nos escondamos, porque eles têm medo, pavor desse dia, porque terão que se deparar face a face com aquele que está irado por causa do pecado. E lembremos-nos, esse dia é o dia reservado ao ímpio, ao injusto, aquele que não confiou em Cristo, porque sobre aqueles que confiaram em Cristo não há esse dia, porque a ira deste dia recaiu sobre Cristo. Agora, aqui também é demonstrado que o homem, ainda que viva longe de Deus ou queira viver longe de Deus, quando for cobrado, quando ele cai em si do seu pecado, há duas possibilidades ainda: ele se volta para Deus arrependido. Mas nesse grande dia, não haverá mais esse arrependimento. Ali só haverá o grande juiz. O grande Salvador é hoje, que estende as mãos. O grande Salvador estende o chamado hoje, o convite, vinde a mim. Mas nesse dia da ira não haverá mais o convite. Haverá apenas aquele justo juiz que julgará os iníquos, os ímpios, os perversos, os que não confiaram em Jesus Cristo. Nesse dia, meus irmãos, eles terão a mesma atitude que tiveram Adão e Eva, quando perceberam o seu pecado, quando deram-se conta do seu pecado, que é tentar se esconder de Deus. Agora, a pergunta que lhe faço, olhando para o Salmo 139, quando o homem consegue se esconder de Deus? Quando o homem consegue se esconder daquele que é onisciente? Quando você acha que você consegue se esconder de Deus, será que algum dia da sua existência, da sua vida, da história da humanidade, houve algum dia em que Deus não tenha tido conhecimento do que se passou? Nunca houve esse dia e nunca haverá, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, toda sabedoria, todo conhecimento e sabe todas as coisas, pode todas as coisas, está ciente de todas as coisas, de tal forma que quando eu vejo como Jesus se declara,
ele é aquele que conhece profundamente a sua igreja, me veio o Salmo 139, como eu citei na mente, onde o rei Davi diz: para onde me ausentarei? Porque se eu vou para baixo, para o Hades estás, se eu sou aos céus estás, se eu vou para cá estás, se vou para lá estás. Não tem como se esconder de Jesus. Então, meus irmãos, entramos no capítulo 7, que é o alvo do nosso estudo essa noite, que é o interlúdio, por assim dizer, entre o 6º selo e o 7º selo. Aqui é uma visão dos glorificados. Aqui é uma visão da igreja militante e uma visão da igreja triunfante. A igreja militante é como nós nos referimos à igreja que ainda está aqui na terra. A igreja que está na luta. A igreja que ainda sofre por causa da perseguição de Satanás. A igreja que ainda padece sob a opressão do inimigo do povo de Deus. A igreja que tem que se esconder, ainda que nós aqui em nossa nação não tenhamos a perseguição aberta, mas a igreja que tem que se esconder em muitos lugares porque são proibidos, correndo risco com a própria vida por amor a Cristo. A essa igreja militante, o apóstolo João recebe a visão do Senhor. E o que é dito aqui? Primeiro, nós vemos a igreja militante, como eu disse, do versículo 1 ao versículo 8. E daqui a pouco eu explicarei algumas coisas nos pormenores. Do versículo 9 ao versículo 7, nós vemos a igreja triunfante. Qual é essa igreja triunfante? É aquela igreja que está nos céus. É a igreja que já padeceu aqui, já viveu aqui, e que agora está na eternidade, celebrando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. É isso que os santos de Deus estão fazendo dia e noite, celebrando a Deus. Então o apóstolo João, naquela dinâmica que eu tenho dito aos irmãos, que ele olha para a terra e olha para o céu, ele tem primeiramente no capítulo 7 o olhar para a terra, porque ele vê a igreja militante. E aqui, meus irmãos, a partir do versículo 1, é nos dito o seguinte, que nesse tempo em que a igreja militante está aqui, está padecendo, algumas verdades podem ser ditas. E antes de dizer e de explicar quais são as verdades que podemos encontrar aqui, eu quero ler com você o texto. Depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem terra, nem mar, nem árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. As pessoas às vezes ficam preocupadas com o que é esses 144 mil. E aí tem aqueles que ficam pensando, até 4 cantos da terra, então a terra é quadrada. Essa é a visão que tem aqui. Mas há algumas coisas que nós temos que ir além daquilo que a letra está dizendo e entender qual a razão de ter sido colocado. E é isso que eu quero pensar aqui com os irmãos nessa noite. Por que isso está colocado aqui? E ele passa a dizer aqui, então, a respeito das tribos de Israel, do versículo 4 até o versículo 8, ele cita as tribos de Israel, 12 cada um, ele tira 2, Dan e Efraim, não cita 2, e há Manassés e José que estão aí no lugar, por assim dizer. Mas, meus irmãos, o que Jesus está mostrando a João quando olha para a terra? Primeiro, nós quando olhamos essa expressão, 4 cantos da terra, conservando os 4 ventos, há uma explicação que a maioria dos comentaristas segue essa ideia, que é que o juízo de Deus, o juízo do Senhor virá sobre toda a terra, é universal, não haverá uma nação, não haverá um povo, não haverá uma raça que não passará pelo juízo de Deus. O juízo de Deus é inevitável. Haverá um dia, o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da ira daquele que está assentado no trono, e nesse dia todas as nações, todos os povos, todas as raças, todo o mundo passará pelo dia da ira do Cordeiro. Ninguém está isento a esse dia. Esse dia é descrito como um dia terrível, é descrito como um dia que alcançará todo iníquo, todo pecador, todo perverso, todo aquele que viveu sem dar
cultos a Deus, sem adorar ao Criador, dando as costas a Jesus Cristo, negando Jesus Cristo, perseguindo o povo de Jesus Cristo, perseguindo consequentemente a Cristo, todos esses passarão pelo juízo do Senhor. Aqui temos uma pergunta no capítulo 6, versículo 17. No dia da grande ira, quem poderá suportar? Quem poderá suportar? Aqui aparece quem é que pode suster-se, ou seja, quem poderá se manter. E a ideia, meus irmãos, é que ninguém, em hipótese alguma, consegue se manter no dia da ira do Senhor. No dia da ira do Cordeiro haverá juízo, e o juízo será terrível e pesado. Ninguém poderá arrumar escusas para chegar diante do Senhor e dizer, eu não sabia. Ninguém poderá apresentar-se com suas próprias mãos e dizer, aqui estão as minhas boas obras. Porque ninguém tem a capacidade de chegar diante do Cordeiro e apresentar-se por si só. Então, aqueles que são ímpios, aqueles que são malvados, aqueles que perpetram e realizam o mal, aqueles que vivem na malignidade, distantes do Senhor, terão que enfrentar esse dia, e esse dia alcançará. Nesse dia não terá como se esconder, desse dia ninguém foge. Por que é importante sabermos disso? Porque muitos cristãos, no decorrer da história, têm sido perseguidos. E muitos cristãos, e muitos que temem a Deus, olham para o sofrimento que padecem e muitas vezes se perguntam, até quando? Parece que a iniquidade vence, parece que o ímpio se dá bem. Não foi isso que lá no Salmo 73 Asaf chegou a pensar? O ímpio parece que se dá bem, mas a palavra de Deus diz claramente e declara que um dia o juízo chegará para todo perverso, em todos os lugares. Quer aqui em nossa nação, quer longe da nossa nação, mas todo perverso um dia terá que prestar contas a Deus. Todo perverso um dia terá que se apresentar diante do Cordeiro. Todo aquele que pratica o mal, que não se arrepender de seu pecado, que não se arrepender do mal que pratica, um dia terá que se achegar diante do Senhor e prestar contas. Aqueles que negam a Deus nesta vida, aqueles que ofendem Jesus Cristo nesta vida, aqueles que dão as costas e vivem dissolutamente, distantes do Senhor, como ímpios, como perversos, como injustos, como iníquos, esses terão que se apresentar diante do Cordeiro. E a esses está a pergunta, quem poderá suportar esse dia, se manter em pé nesse dia? A resposta é ninguém. Ninguém. Então, meus irmãos, nós percebemos que aquilo que parece ser uma incógnita e uma curiosidade de muitos, o que se refere a esses 4 seres, esses 4 cantos, esses 4 ventos, implica na totalidade, na universalidade do juízo. Todas as nações passarão pelo juízo de Deus. Mas há uma segunda verdade que nós destacamos aqui, meus irmãos, nessa expressão. Porque tudo está no controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. E nós percebemos que esses que são os enviados por Deus para realizar esse juízo, para trazer peso de fato, ainda assim são instrumentos de Deus, ainda que sejam para trazer peso. Esses estão no domínio de Deus. Nada acontece na realidade humana sem que Deus esteja no domínio. Ainda que nossa mente muitas vezes não alcance o complexo e alto plano de Deus, ainda assim há uma verdade absoluta, nem a maldade humana está fora do domínio de Deus. O homem não é tão mau quanto pensa que pode ser, ou que ele pode de fato ser. Deus restringe a maldade humana, apesar de olharmos toda a maldade à nossa volta, apesar de vermos o homem se afastar cada vez mais de Deus, ainda assim, Deus restringe a maldade humana por uma causa, por uma razão, por um motivo, que é os eleitos. Mas quando o juízo de Deus for vier, será por permissão e aval do próprio Deus. Perceba que ali está tudo preparado, e essa cena dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, volta-se para os cavaleiros descritos anteriormente. Perceba que esses estão ali atentos à ordem do Senhor. Eles não virão sem que Ele permita. Eles não virão sem que venha a ordem. Eles não agirão
enquanto não vier a ordem. E, de fato, meus irmãos, nada acontece, precisamos ter isso em mente, nada acontece sem que Deus esteja no domínio. Os anjos estão sob o controle, sob a autoridade de Deus. Os seres malignos também, até mesmo esses, não têm autonomia no seu agir. Estão sob o domínio de Deus. Como eu disse, ainda que a nossa mente não alcance e não explique algumas coisas, a palavra de Deus é clara. Nada foge ao seu controle. Tudo está sob sua mão poderosa. Ainda, meus irmãos, nós olhamos para esse texto e percebemos o seguinte: o cuidado de Deus com os seus. A nossa vida é cuidada por Deus. E o nosso estudo tem tentado trazer essa conotação de uma aplicação que mostre para você como mostrou para os do passado, como este livro é importante para nós hoje, porque nos mostra o cuidado de Deus para com os seus. Há um anjo que aparece e grita e clama em grande voz: calma aí, não é para fazer nada, não danifiquem nada ainda, até selarmos na fronte. Há uma marca, há um sinal, há algo que é dito aqui que os filhos de Deus têm. Há um sinal, um selo. A besta também tenta fazer isso com os seus. Ela tenta deturpar, imitar o Criador em tudo, até mesmo em marcar os seus. Mas aqui o fato é que os filhos de Deus são a causa de Deus reter sua mão momentaneamente até vir o juízo. E o fato é que diz-nos o seguinte: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Meus irmãos, é importante nos lembrarmos algumas questões a respeito dos selos. Essa ideia do selo, meus irmãos, ela tem pelo menos 3 aplicações maravilhosas. Lá no capítulo 14, versículo 1 do Apocalipse, nós encontramos esses 144 mil que foram selados, que trazem como selo o nome do Cordeiro do que se assenta no trono. Nós não sabemos o que é esse selo. Não sabemos como que é essa marca. Mas nós sabemos que aqueles que são selados por Deus são guardados. A ideia do selo aqui traz a ideia de proteção. Aqueles que são filhos de Deus são protegidos pelo Senhor. Agora, como entender a proteção com uma espada no pescoço? Como entender o cuidado de Deus quando se está sendo perseguido por amor a Jesus Cristo? Mas ainda assim, nós entendemos que aquilo que o Senhor diz através de João é o seguinte: Ele nos protegerá, para que quando em vindo a perseguição, as tribulações, o juízo, não apostatemos da fé. A proteção que Ele nos dá aqui é naquilo que é mais precioso, naquilo que é mais importante, naquilo que é eterno, que é a nossa alma. Espiritualmente Ele nos preserva, espiritualmente Ele nos protege, ainda que percebamos o cuidado de Deus nesta vida conosco. Mas aquilo a que João se refere aqui, como revelação dada a ele por Jesus, é que Deus nos protege espiritualmente, para que quando as lágrimas chegarem, quando a perseguição vier sobre nós, quando as dificuldades nos cercarem, quando os perseguidores se juntarem para nos perseguir, Deus nos protege para que a nossa fé se mantenha firme. Nós contamos com o cuidado de Deus. Até selarmos na fronte os servos de Deus, Deus nos sustenta, Deus nos guarda, louvado seja o Senhor. Mas há uma segunda verdade. Quando pensamos na questão do selo, meus irmãos, o selo implica em propriedade. Nós somos de Deus, o povo de Deus é de Deus, e ninguém pode arrancá-lo das mãos do Senhor, ninguém pode tirar-nos da mão do nosso Deus. Lá em Pedro nós encontramos Pedro, no capítulo 2, versículo 9, dizendo que somos propriedade exclusiva, só dele. Ninguém tira-nos da mão. Nós temos um Senhor, alguém que é, por assim dizer, dono das nossas vidas. E esse que é Senhor das nossas vidas, dono da nossa vida, é aquele que nos protege, que nos guarda. Nós somos propriedades do Senhor. A ideia do selo traz essa conotação também. Nós somos de Deus. Essa é a convicção que temos. Em dias de perseguição,
quando parece que o ímpio está vencendo, quando parece que a maldade vai vencer, quando parece que o mundo está desabando sobre a nossa cabeça, quando somos perseguidos, quando somos ofendidos, nós somos de Deus. E Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos mantém. Não somos nós, não há méritos em nós. Os méritos estão todos em Cristo. Nós olhamos para essa verdade, meus irmãos, e o nosso coração deve se aquecer. Porque nós somos como aqueles do primeiro século. Temos as intempéries que nos alcançam. Temos as tribulações sobre a nossa vida. Mas em todo tempo, quer tudo esteja bem, ou quer tudo esteja mal, nós nos lembramos das palavras de Jesus a João: vocês são selados, eu os protejo, vocês são meus. E há um terceiro aspecto que nós ressaltamos da questão do selo, é que o selo, meus irmãos, aponta para a segurança que o cristão tem. Como eu já citei quando falei na questão de sermos propriedade, há a segurança de que aqueles que são selados por Deus jamais podem ser arrancados de sua mão. Meus irmãos, a nossa fé não é tão firme, a nossa fé não é tão forte. Nós somos frágeis física e espiritualmente. Mas aquele que é o Todo-Poderoso nos sustenta, aquele que é o Todo-Poderoso nos dá abrigo, aquele que é o Todo-Poderoso nos dá segurança de que manteremos-nos fiéis até o dia da sua volta gloriosa. Esse é um terceiro aspecto, além de proteção, além de sermos propriedade, a segurança que temos, que se Cristo voltar hoje, somos dele. Se Cristo voltar quando passarmos desta vida, somos dele. Se Cristo voltar amanhã, somos dele. Ninguém nos arranca das mãos do nosso Senhor. Mas há mais verdades que são ditas aqui. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000. Há algumas explicações. Os testemunhas de Jeová entendem que esse texto refere-se a uma totalidade. São só 144.000 que serão salvos e fecha e acabou. Há alguns dispensacionalistas que entendem que isso refere-se a judeus que serão enviados a pregar o evangelho, a ser testemunhas, mártires. Há os amilenistas e pré-milenistas, alguns pré-milenistas que, como nós, amilenistas, entendem que esses 144.000 apontam para a totalidade do povo de Deus, dos fiéis do Senhor. São 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, vezes 1.000, e é uma conta que eu não vou adentrar aqui, que é feita para demonstrar, através daquilo que simboliza os números, que nós entendemos que a simbologia aqui dos 144.000 aponta para a totalidade da igreja. Tá? Aí é 4 vezes 3, aí tem uma série de coisas que eu até posso te dar o livro para você buscar, lá ler direitinho, mas eu não vou me detalhar aqui. Mas eu quero que você saia daqui com essa certeza. Cristo conhece a totalidade da sua igreja. Cristo sabe exatamente quem são os seus eleitos. Cristo sabe quem é você. Cristo sabe quem somos nós. Cristo sabe exatamente quem é a sua igreja. É Ele quem tem a sua igreja na mão. Ninguém pode entrar para fazer parte dos eleitos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, dentre os fiéis, se Cristo assim, se o nosso Deus Todo-Poderoso não chamar. Ele conhece exatamente a sua igreja, a totalidade da sua igreja está diante dele. E ele a conhece a cada um detalhadamente. E é esses, e somente esses, que ele derrama o seu cuidado. Que durante a perseguição, durante as dificuldades, durante a tribulação, ele os sustentará. E eu quero que você perceba uma outra verdade que podemos retirar daqui. Cristo conhece a totalidade da sua igreja. Cristo protege a sua igreja. A igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. A igreja goza da segurança. Mas algo que não é dito aqui, e que nós precisamos atentar, é que Cristo não promete, ou não encontramos na palavra de Deus promessas de que seríamos poupados da tribulação.
O povo de Deus padece. O povo de Deus sofre. O povo de Deus é perseguido. O povo de Deus tem a espada sobre o seu pescoço nesse momento. Talvez aqui nós não estejamos passando por essa dificuldade. Quem sabe a próxima geração ou nós mesmos ainda passemos. Deus não prometeu salvar o seu povo da tribulação, mas a promessa é que Ele nos guardará em meio à tribulação. Passamos pelas dificuldades com Ele nos sustentando. Não perdemos a fé porque Ele nos mantém em sua presença. Isso é algo que deve trazer paz ao seu coração. Que nas maiores dificuldades e tribulações que você possa passar, Deus te sustentará, ainda que Ele não te livre. Ele te livrará no meio da dificuldade. Aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que não vem como o mundo a dar, é essa que Ele colocará em seu coração. Nós não somos salvos da tribulação, nós somos guardados na tribulação. Ou seja, você às vezes não quer passar por dificuldades. Às vezes você ora pedindo a Deus livramento. Mas entenda que no livramento, Deus pode te livrar. E do livramento, Ele pode te livrar também. Mas perceba que muitas vezes a tribulação é uma mestra que Deus usa para que você aprenda a confiar mais nele. Nem sempre as tribulações vêm apenas para nos provar. Muitas vezes as tribulações vêm para nos depurar e tornar-nos cristãos que confiam mais no Senhor. Nunca houve uma promessa: vocês estarão livres das tribulações. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo, quando mostra a João a sua igreja militante, ele diz isso. A igreja que está aqui, nós, ele diz isso. Primeiro, eu estou com vocês, eu os protejo, eu vou sustentá-los e guardá-los espiritualmente em todas as situações. Não vou livrar-lhes das tribulações, mas nas tribulações vou guardá-los. Mas agora, a partir do versículo 9, João volta seus olhos para os céus novamente. Estava na terra, mas agora volta-se para os céus. E nos céus, a igreja triunfante, aqueles que foram mortos, aqueles que mantiveram-se fiéis a Jesus Cristo, aqueles que foram até o fim da caminhada, estão em adoração, estão em louvor. Estão ali olhando para o Cordeiro, olhando para aquele que está sentado no trono, e nós vemos o seguinte, versículo 9: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Primeira coisa que se destaca aqui: Deus sabe exatamente quem são os eleitos, mas João, quando vê a igreja, não sabe. Deus tem o número exato, a totalidade da sua igreja na sua presença, mas João não, e nenhum ser humano. Por isso é tão importante anunciarmos o evangelho aqui. Por isso é tão importante falarmos de Cristo. Porque Cristo conhece a sua igreja, mas nós não conhecemos. E a nós que não conhecemos, Ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não a algumas, mas a toda criatura. Então João não conhece os eleitos, mas é uma multidão incontável, que não se pode numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. A ideia de diante do trono aqui é diante daquele que está sentado no trono. Nós olhamos, meus irmãos, e percebemos que isso é exatamente aquilo que está vinculado a Abraão. A igreja é o Israel espiritual de Deus. Abraão é o pai dos da fé. E aquilo que Deus promete a Abraão está sendo visto aqui. Vamos ver alguns textos. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Se possível projetar aqui. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Primeira verdade que percebemos aqui: é inumerável, como inumerável, porque é cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Então conduziu-os até fora e disse-lhes: olha para os céus e conta as estrelas,
Se é que pode, ou seja, olha quanta quantidade, não tem como contar. Quando olhamos para aquilo que é o segundo interlúdio, por assim dizer, entre o sexto selo e o sétimo selo, quando ele olha para a igreja triunfante, ele está dizendo o seguinte: podemos pensar da seguinte forma: aquilo que foi prometido por Deus lá a Abraão, você vê agora. Abraão não podia contar os seus descendentes, a sua posteridade. E ele disse: assim será a sua posteridade, a igreja de Deus. Eles conhecem exatamente quem a compõe, mas ela é incontável para nós. Nós olhamos e quem é a igreja? O tamanho da igreja, o porte da igreja. Quando nós olhamos a igreja, meus irmãos, nós muitas vezes pensamos na limitação do espaço físico. Mas a igreja diz respeito ao povo de Deus espalhado pela face da terra. E aqui então olhamos para uma segunda verdade que se cumpre em Abraão. Capítulo 12, versículo 3 de Gênesis e versículo 22, e depois capítulo 22, versículo 18. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 22, versículo 18. Tem que ser rápido aí, que hoje o pastor... rápido que eu digo, porque que eu falo aqui... Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. A igreja universal. A igreja não se fecha em Israel. A igreja, segundo a visão de João aqui, não se pode enumerar, ou seja, incontável, de todas as tribos, nações, tribos, povos e línguas. A igreja, ela é universal, por assim dizer. Há cristãos em todas as nações do planeta. Há homens e mulheres tementes a Deus em todos os cantos deste mundo. A igreja os fiéis não são compostos apenas por brasileiros, ou americanos, ou europeus, mas a igreja está na Ásia, a igreja está na Oceania, a igreja está na América, a igreja está na Europa, a igreja está em todos os lugares. A igreja é composta por pessoas de todas as raças, nações, línguas, povos, que foi exatamente aquilo que Deus prometeu a Abraão. Deus é o Deus de promessas, que fala e cumpre. O homem pode falhar, mas Deus jamais falha. O homem pode prometer e não cumprir, mas Deus cumpre tudo. E ele prometeu a Abraão que faria de Abraão um povo que seria incontável, um povo que seria bênção a todas as nações. E em Cristo Jesus, todas as nações são alcançadas pelo Evangelho. Em Cristo Jesus, há pessoas de todas as nações que formam a igreja do Senhor nosso Deus. Mas ainda, nós olhamos para onde está a igreja. A igreja triunfante está num lugar de honra. A igreja triunfante está na presença do Deus Todo-Poderoso, do Trino Deus. A igreja triunfante está ali na presença do trono, que remete ao Trino Deus, ao Todo-Poderoso Deus, ao Criador dos céus e da terra. É um lugar de honra, meus irmãos. O lugar para o qual estamos sendo preparados, ou o lugar para o qual estamos rumando, é o lugar em que está o nosso Deus. Aquele que morreu na cruz, diante de quem estaremos. A igreja tem esse privilégio, meus irmãos, de estar na presença dele. E quando olhamos para a forma como a igreja é descrita, nós a vemos descrita como sendo pura. As vestiduras brancas remetem para isso. A igreja é pura. A igreja é perfeita. A igreja é santa. A igreja triunfante, ela foi purificada no sangue do Cordeiro. Não é a aprovação que purifica a igreja. Não são as tribulações que tornam a igreja pura. É o sangue do Cordeiro, é o sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, o lavar regenerador de Deus em nossa vida através de Jesus Cristo. Isso nos torna puro. E quando João vê a igreja, ele diz: a igreja é pura. As suas vestes apontam para a sua pureza. E as vestes também apontam para a alegria e felicidade. As vestes brancas apontam para o fato de que a alegria eterna, perene. Você não sabe o que é ser alegre. Nem eu sei o que é ser alegre.
Mas quando olhamos para a igreja triunfante, na presença do Trino Deus, ela é alegre, feliz, absolutamente. O grande problema da maioria de nós, que aqui estamos e de você que está em sua casa, é que nós pensamos que podemos alcançar a felicidade plena aqui e agora. Nós achamos que podemos ter o maior prazer que podemos imaginar nesta vida. Mas deixe-me dizer bem sinceramente a vocês, a nós aqui, a vocês em sua casa, a alegria perene, absoluta, a felicidade completa e total só será alcançada quando estivermos junto à igreja triunfante. Até lá nós teremos momentos felizes, flashes de alegria. Mas quando chegarmos junto à presença do Trino Deus, a alegria absoluta invadirá nossa alma, tomará conta do nosso ser e seremos verdadeiramente felizes. O apóstolo Paulo tem uma expressão que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: eu até queria estar aqui com vocês, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A alegria dele, absoluta, encontra-se na presença de Deus. É isso que é descrito aqui. A igreja, em suas vestiduras, é pura, é completamente feliz. Mas ainda, quando olhamos para a descrição da igreja, ela tem palmas nas mãos. Que palmas é isso? A gente pensa que palma é isso aqui, né? Não é isso aqui que se refere, não. Palmas é a folha da palmeira, símbolo de vitória. Ali que a igreja venceu. Aqueles que permaneceram fiéis até o fim estão com palmas em sua presença como símbolo de vitória. Deles, não, do Cordeiro. Deles também porque permaneceram no Cordeiro, porque foram guardados pelo Cordeiro. O vencedor darei, é isso que Jesus fala em suas igrejas. Esses que venceram, que foram sustentados pelo Cordeiro, têm as palmas em suas mãos, numa expressão de vitória. Ela é vitoriosa, a igreja. A igreja jamais é derrotada, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, porque ela foi selada por Deus, Deus a guarda, Deus a sustenta, e a igreja sou eu e é você, a igreja somos nós somos guardados, e o dia chegará em que as palmas estarão em nossas mãos, e com essas palmas nós daremos aquilo que nós chamamos aqui do grito de vitória, que é o canto que aparece nos lábios da igreja e clamavam em grande voz. É o brado de vitória, o grito de vitória daqueles que venceram e agora encontram-se diante do Cordeiro de Deus, do próprio Deus. Aqui novamente é respondida a pergunta do capítulo 6, versículo 17. Quem poderá se manter? Os ímpios não poderão se manter na presença de Deus no dia terrível da ira do Cordeiro. Mas há um grupo que se manterá, meus irmãos. Há um grupo que permanecerá em pé, não por suas próprias forças, mas é aquele grupo que dá o brado de vitória, junto com os seres celestiais, junto com os seres angelicais, versículo 11, clamam, exaltam e prostram-se e adoram a Deus. Esses têm condições de se manter em pé, porque, versículos 13 ao versículo 17 vão dizer, porque esses foram lavados, versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. São esses que são perseguidos. São esses que passam por exploração. São esses que sofrem os danos dos cavaleiros que vêm perseguir o povo de Deus, que vem para matar o povo de Deus, que vem para atormentar, atribular. Esses que suportaram, que se mantiveram fiéis, porque foram sustentados pelo Senhor, são os que agora se apresentam com suas vestes novas. Esses se mantêm diante do Cordeiro e se mantêm do que está sentado no trono, porque são sustentados pelo Cordeiro e são sustentados pelo Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. Mas ainda, quem são esses que se mantêm fiéis, que podem suportar o dia grande e terrível da ira do Cordeiro? São aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqueles que foram lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Minha pergunta é, você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida?
Você crê que Jesus Cristo é suficiente para lhe abrir as portas dos céus? Você entende que tudo que você precisa é de Jesus Cristo na sua vida? Você entende que a sua felicidade, a sua vida e tudo que você é precisa passar pela pessoa de Jesus Cristo? Você entende que a sua maior necessidade, mais do que o ar que você respira, mais do que o alimento com que você se alimenta, mais do que tudo nessa vida, é a pessoa de Jesus Cristo? Aqueles que podem suportar o dia da ira do Cordeiro são aqueles que olham para o Cordeiro e entendem que foram lavados pelo seu sangue, lavados pelo seu sangue que foi derramado. E ainda, esses que permanecem em pé são aqueles que servem dia e noite no santuário, que estão na presença de Deus. Esses, meus irmãos, são aqueles, segundo o versículo 16, que jamais terão fome, jamais terão sede, e que jamais deixarão de ser cuidados. Versículo 16 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum. Ou seja, esses são cuidados de Deus. No dia do Cordeiro, no dia da ira do Cordeiro, esses serão cuidados. Mas ainda, maravilhoso é saber que a igreja triunfante, aqueles que compõem a igreja triunfante que estão nos céus, serão, segundo o versículo 17, pois o Cordeiro que se encontra no trono, no meio do trono, apacentará, ou seja, cuidará, e os guiará para as fontes da vida. Duas coisas pelo menos. Ele apacentará, ele a guiará, e por fim, maravilhoso, algo que vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 21. E Deus lhes enxugará as lágrimas. Nesse interlúdio, meus irmãos, nós olhamos para a igreja triunfante, militante, que sofre, mas é cuidada, que padece, mas é amparada, que sofre os danos da tribulação, mas é protegida. Mas também olhamos para a igreja triunfante, que traz ao nosso coração a certeza de que o Cordeiro nos manterá, de que Deus nos sustentará, que somos guardados pelo Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero que você saia daqui com algumas certezas. A primeira delas, a sua vida está nas mãos de Deus. Você que ainda compõe a igreja triunfante não está largado no mundo. A sua caminhada não é uma caminhada sem ninguém te amparando. A sua caminhada não está solta, você é cuidado por Deus. E Deus não prometeu a você que isentará a sua vida, a sua caminhada de dificuldades. Mas a certeza que temos é que no meio das dificuldades nós contamos com a presença do Cordeiro nos sustentando. Então saia daqui com essa certeza hoje, quando você enfrentar tribulações, dificuldades, entenda, o Cordeiro está lhe sustentando. Saiba que Ele te conhece. Ele conhece a sua igreja, individualmente, a totalidade da sua igreja. Nós estamos na presença do Trino Deus. Ele conhece cada um de nós, exatamente como somos, como estamos, e enviou seu Filho para morrer por nós, nos lavou no seu sangue, e pelo seu sangue, e agora somos dele. E nada pode arrancar-nos de suas mãos. Tribulações não podem, espadas não podem, perseguições não podem. Capítulo 8 de Romanos vai dizer isso. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele nos amou em Cristo Jesus. Você é amado de Deus. Nas suas tribulações, nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, Deus está cuidando de você. Você não está desamparado. Ele olha para você e diz: você é meu, propriedade exclusiva. Eu cuido de você. Tenha esperança. Peço que você baixe seus olhos, feche seus olhos, baixe sua fronte. Eu quero orar por você. E com essa oração eu encerro nosso culto. E então desejo a você que descanse nesta noite. Ó Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, porque temos a convicção que somos Teus. E agora, ó Pai, quando expomos a Tua palavra, quando tentamos, ó Deus, torná-la clara aos Teus servos, nós sabemos que temos todas as limitações, mas o Senhor,
que é aquele que aplica a palavra, que faça com que ela germine no coração de cada um de nós. Pela ação do teu Santo Espírito, eu peço, haja no coração de cada um. Para que cada um, ó Deus, possa ter esperança de que é conhecido por Ti. Para que cada um possa ter a certeza de que somos cuidados pelo Senhor. Para que cada um, ó Deus, que porventura esteja passando hoje por sofrimentos, dificuldades, tribulações, tenha esperança no coração, porque o Senhor é que nos guarda, o Senhor é que nos protege, o Senhor é que nos dirige. Ó Deus, eu deposito na Tua presença cada um que participou deste culto nesta noite, rogando ao Senhor, ó Deus, que as verdades que esse texto nos traz, que a Tua palavra nos traz, habitem em nosso coração, tragam paz à nossa alma, e tragam consolo à nossa vida, para que continuemos a caminhar firmemente, olhando sempre para Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que aqui estão, que Deus abençoe você em sua casa. O pastor está olhando ali o horário, a gente se empolga aqui de vez em quando, e vai e fala, aí olha para o relógio, ixi, tem que acabar. Mas que Deus abençoe essa noite, que dê a você uma boa noite de descanso. Leia a palavra de Deus. Encontre nela o conforto que sua alma precisa, pois Deus fala a você através dela. Amanhã teremos, meus irmãos, aqui presencialmente também, Quintas da Família. Amanhã estará conosco o pastor Osiel Pedro, aqui da igreja de Pariquera. Você está convidado a vir participar presencialmente e também pelas redes sociais deste culto. Quintas da Família, amanhã trataremos de um outro tema sobre família, que você está convidado a vir participar conosco. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de nós.